Uma das principais tarefas do profissional do RH é a gestão do ponto. E você, profissional de RH, precisa realmente conferir para ter a certeza que a legislação está sendo cumprida corretamente. Eu vou trazer aqui para você neste vídeo 5 aspectos importantes para que você possa conferir a gestão do seu ponto, para que você possa de fato fazer gestão de ponto e ter a certeza que está tudo ok. Olá, seja muito bem-vindo ao canal RH em Sintonia da Metadados. Eu sou Marta Pirina Verona e vou falar para vocês sobre aspectos importantes da gestão do ponto. Mas antes disso, faça a sua inscrição, ative o sininho e não deixe de acompanhar o nosso conteúdo. Sempre temos materiais preciosos aqui para você. É importante lembrar que uma das atribuições do profissional do RH é a gestão do ponto. E ela é muito importante, porque é a partir da gestão do ponto que nós damos ali uma base para a nossa remuneração. Então, o que nós enviamos lá para o E-Social, na remuneração dos nossos empregados, vem do ponto. Será que você está fazendo essa informação corretamente? O primeiro aspecto importante sobre a gestão do ponto diz respeito às escalas e horários dos nossos empregados. Então, quando a gente pensa em escala, horário, a gente não pode só pensar em cumprimento da legislação, mas também na saúde do nosso trabalhador. Então, quando nós montamos uma escala, existe ali uma base legal, uma legislação a cumprir. E nós temos que ter muito cuidado. Essa informação hoje faz parte também do evento de admissão e alteração contratual do nosso empregado lá no E-Social. Vejam aqui quantas informações nós temos. Com isso ajustado, nós definimos então a escala, se vai ser uma escala semanal, uma escala de revezamento. Nós temos que nos preocupar como o nosso empregado vai cumprir com essa jornada e como ele vai registrar essas marcações. Hoje nós temos na legislação previsto lá na portaria 671 o REP A, o REP C, o REP P. Nós podemos também ter aquela marcação na papeleta. Então, o cuidado para o cumprimento da legislação é que todo estabelecimento com mais de 20 empregados precisa ter a marcação do ponto. Ainda sobre o registro do ponto, não podemos esquecer do artigo 62 da CLT. Nós temos algumas funções que o nosso empregado está dispensado do registro do ponto. Então, hoje cito aqui cargo de gestão, gerente, né, vendedor externo, nós temos aqui o teletrabalho, entre outros. Então, precisamos ter esse cuidado, não só na gestão do ponto, porque o profissional de RH tem que ter essa preocupação, mas essa informação impacta também lá na folha de pagamento, no envio do S2200 e 2206, porque eu tenho que citar lá, eu tenho que dizer se o meu empregado está dispensado ou se ele está enquadrado no artigo 62 da CLT, por um dos motivos de 1 a 4 que consta ali nos incisos. Então, muito cuidado. O terceiro aspecto na gestão do ponto é o espelho do ponto. Então, o que significa? Eu tenho um registrador eletrônico, eu tenho as marcações, eu preciso fazer a gestão, ajuste, e eu também tenho o espelho. Algumas empresas não emitem mais o espelho do ponto, mas eles têm um controle, onde o funcionário tem lá no seu portal o acesso, onde ele consegue conferir as suas marcações. Existe também um espelho padrão da fiscalização previsto, então, lá na portaria 671. Então, precisamos fazer gestão, conferir e se algumas empresas elas adotam um ponto por exceção, daí eu vou ter somente as marcações que eu não cumpri com a minha jornada normal, então se eu faltei ou se eu fiz uma hora extra. Então, fazer gestão do ponto também é olhar para o espelho do ponto daquele empregado. Hoje, o empregado mensalmente confere o seu ponto, então a empresa precisa disponibilizar o ponto para que o funcionário faça a conferência se o resultado daquelas apurações, marcações daquele mês estão corretas. Muitas empresas fazem isso através da emissão do espelho do ponto, outras têm um portal, onde lá ele tem a visão. Algumas empresas ainda buscam e pegam a assinatura eletrônica, mas aqui não seria mais necessariamente obrigado a ter aqui a emissão e assinatura do empregado. Mas isso não quer dizer que o empregado não precise validar a informação do seu ponto. É importante que ele faça essa conferência.
Porém, o empregador não pode esquecer que existe um modelo oficial do espelho do ponto. Este modelo não requer assinatura e, quando solicitado pela fiscalização, ele tem que apresentar. O quarto aspecto, que é muito importante e que nós profissionais de RH precisamos observar, é o cumprimento da legislação. Neste cenário onde nós temos uma jornada de trabalho, eu tenho um limite de horas extras que eu posso ter diariamente, que são 2 horas. Eu tenho que olhar aquele trabalhador que tem um descanso semanal remunerado, eu tenho que também cuidar com os repousos para alimentação. Então, se eu trabalho de 4 a 6 horas, eu preciso de 15 minutos de intervalo. Se eu trabalho acima de 6 horas, eu preciso ter no mínimo 1 hora de intervalo. E eu tenho que sempre limitar a minha jornada de trabalho em 10 horas diárias. Sem falar no meu repouso, que entre uma jornada e outra eu preciso ter 11 horas de intervalo para não ter aqui uma interjornada, mas eu também não posso esquecer da intrajornada. Então a gente trabalha com interjornada, intrajornada e a empresa precisa ter indicadores e ela precisa estar avaliando isso diariamente. O quinto e último aspecto que você, profissional de RH, deve observar sempre são as nossas queridas convenções coletivas. Muitas vezes num acordo ou convenção coletiva nós temos regras específicas, por exemplo, a CLT prevê 1 hora extra de 50%. Lá na convenção eu posso ter estabelecido 1 hora extra de 60%, 70%. E daí o que prevalece? A convenção. Outro detalhe importante, muitas convenções mudam também o percentual do adicional noturno, que pela legislação fica garantido em 20%, mas já vi várias convenções com percentual de 30%, 35%, 40%. E não só isso, né? A convenção, ela pode estabelecer outros pagamentos, outras regras, como também o banco de horas do nosso empregado. Então, vocês sabem que a gente pode ter um banco de horas mensal, semestral, anual, e algumas regras precisam seguir o que está lá no acordo ou convenção que a gente elaborou com o sindicato. Então, nunca deixe de avaliar o que o acordo ou a convenção diz quanto à jornada de trabalho. Você sabe que a Metadados tem uma solução e essa solução está no Flow, que atende todas essas necessidades, que é do controle do ponto, fazendo gestão do ponto, tendo ali a visão do espelho, controle de jornada, apuração das horas extras, do adicional noturno, e com isso essa informação chega automaticamente lá na sua folha de pagamento, garantindo toda aquela integridade que nós temos nas informações e no cálculo, e sem falar no nosso Analytics, né? Você faz gestão, vocês têm indicadores de interjornada, intrajornada, jornada superior a 10 horas, aqueles contratos que não têm o repouso para alimentação, horas extras e muito mais. Eu fico por aqui, espero ter ajudado você com essas dúvidas e com esses 5 aspectos importantes do seu dia a dia. Mas não deixe de acompanhar aqui no YouTube, nós sempre temos materiais que ajudam você e assim, nos nossos canais, no nosso blog, tem sempre muito material interessante. Então, siga Metadados, deixe seu like e sempre confie no nosso trabalho, porque nós estamos aqui sempre oferecendo mais.